Não sei se foi uma mensagem para vocês de gravação, não. Foi? Hum. Então, sejam bem-vindos a esse Hora de Pausar, esse momento de prática, de reflexão. Eu sou a Fabiana e para quem assiste esse vídeo depois, talvez seja interessante saber que existe uma prática em grupo, que a gente faz ela toda quarta-feira, meio-dia e 10 de Portugal, 9h10 do Brasil. E que estamos aqui nessa sala, algumas pessoas que já pausaram, já chegaram. E, e que é bom fazer em companhia. Então, se acontecer desse som ficar ruim ou a imagem, vocês me avisam. Se puderem, me escrevem que eu vou ficar sabendo que esse som não tá bom ou essa imagem não tá boa. Então, eu queria começar falando para vocês um pouquinho de um belíssimo texto que eu li em uma meditação que eu fiz recentemente com a Sarah Blondin. Sarah é uma professora de meditação, se não me engano, americana, e ela traz umas práticas muito interessantes, assim, que nos convidam a olhar para esse nosso medo, para a nossa desconfiança de que a gente tem habilidades e capacidades para enfrentar desafios da vida. E eu achei essa prática dela bem especial e eu queria comentar alguns trechos e juntar um pouco com qual é esse convite que o Buda nos faz, desses pequenos milagres que podem acontecer quando a gente pausa para ver as coisas, observar as coisas como elas são. Então, a Sarah ela começa falando que é muito difícil observar aquilo que tem nuances, aquilo que é complexo, aquilo que está se passando agora no nosso mundo. É como se a gente estivesse o tempo inteiro fazendo operações mentais, tentando identificar: será que eu vou ser o próximo? Será que essa, né, vai me tocar, essa pincelada da vida? Essa pincelada do Covid ou das questões ambientais que estão acontecendo aí em vários lugares do mundo, né, ou especialmente no Brasil agora nesse momento das chuvas. Eu sei porque é sempre essa época, né, fevereiro e março em geral é uma época, é a época do meu aniversário, março, então eu lembro que sempre era uma época de cuidados, né, nas encostas, principalmente, nas trilhas. Mas tudo isso acontecendo ao mesmo tempo pode gerar uma sensação de medo, né, de angústia, de imprevisibilidade, e, e a mente fica fazendo essas operações, né, querendo projetar, querendo segurança, querendo chão. E isso pode nos trazer um pouco para essa ideia de fuga, né, de como a gente está o tempo inteiro, de certa forma, fugindo quando a gente se dá conta da vastidão do mundo, do universo, da complexidade e de não haver uma fórmula para eu controlar isso. Talvez a única escapatória que eu tenho é fugir, né? Se eu tento controlar, não consigo, então só tem a fuga. E existem várias formas de fugir. Eu posso fugir me distraindo, né, usando todas essas formas de distração que tem no mundo e que os meus olhos, meus ouvidos, o meu paladar adoram, né? Os sentidos adoram essas distrações e ficar ali tentando ter mais prazer, para fugir do pensar, para fugir desse medo, dessa angústia. Isso pode me levar ao uso de drogas intoxicantes, coisas que anuviam a minha mente, que tentam tirar a minha ansiedade e que me deixam no estado de torpor ou de ainda mais euforia, ainda mais agitação. Eu posso tentar
buscar na religiosidade, na fé, alguma forma de proteção, de controle. Tá vendo? Tá piscando a imagem para vocês? Não, ok. Para mim tá piscando. E a gente pode tentar um outro caminho de se aprofundar e compreender qual é o meu papel nisso, como é que eu posso interagir com sabedoria, como é que eu posso olhar para essa dor individual e coletiva de uma maneira mais sábia. Onde é que eu posso confiar, onde eu posso encontrar estabilidade e qual é o mapa desse caminho. Tem um mapa, tem um método de eu viver uma vida onde eu vou olhar, quando eu paro, né, quando eu saio das distrações e escolho parar, eu vou ver sim um mundo impermanente, instável, imprevisível. Meu próprio corpo está dizendo isso o tempo inteiro. Né? Uma hora tem uma dor de estômago. De onde vem essa dor de estômago? Como é que eu tiro isso agora? Né? Não sei, eu vou ter que esperar, eu vou ter que investigar. Eu não controlo todas essas células. Elas têm processos que estão acontecendo aqui. Né? Quando os cabelos ficam brancos, né? Quando vem uma dor de dente, quando a inflamação volta, é claro que eu posso ter recursos para lidar com isso, para ajudar esses quadros a melhorarem, mas em última análise eu não controlo nem esse corpo que eu digo que sou eu, que é meu, que eu reconheço no espelho todo dia e dou bom dia. Eu não tenho esse controle, né? Nem dos meus pensamentos. Às vezes eu estou querendo praticar meditação e vem um pensamento, e vem outro, e vem um plano, e vem um pedaço de um filme que eu vi, uma piada que eu escutei. Então, como é que a gente pode atravessar e lidar com essas questões tão profundas, né? De uma maneira mais hábil? E aí a Sara, voltando para ela nesse texto, ela fala que o filho dela mais velho está enfrentando uns momentos difíceis e está sendo difícil para ele lidar com as limitações. É como se ele tivesse batido de frente com uma parede, um limite, e ele não está conseguindo seguir. E aí é como se ele quisesse só jogar o corpo no chão e ficar ali e desistir. E ela não quer deixar o filho dela nesse lugar sozinho. Então ela vai até ele e ela começa a desenhar. E ela faz um desenho de 3 montanhas. E a cada montanha, ela faz a montanha maior, né? A pequena, grande, média e grande. E ela faz o filho crescendo também. Então, assim como as montanhas vão crescendo, ele também vai crescendo. E ela faz uma linha invisível que liga o topo da montanha 1 para a montanha 2, que representa essas cordas invisíveis que nos ajudam a sair dos nossos buracos, das nossas dificuldades, que muitas vezes a gente não reconhece. Que pode ser uma qualidade que a gente aprende a desenvolver, né? A qualidade da atenção plena, da sabedoria, da paciência, do buscar apoio. Tudo isso são cordas invisíveis, né? Redes de apoio, estudo, leitura, prática, terapia. E ela vai explicando para ele que ele chegou no limite dele, ele está nessa montanha pequena. Ele chegou no topo, é aí. Ele não consegue subir mais do que isso. Mas ele pode descer e explorar uma outra montanha. E a vida dele vai ser isso: explorar outros picos e ver outras visões dali, ter outras perspectivas. E ele vai crescendo ao longo desse processo. Isso é o nosso crescimento. E achei tão bonito ela parar e explicar para o filho e pedir o olhar dele, checar como é que chega isso para ele, como se fosse uma conversa. Ela não está ali ensinando, ela está falando dela também, da forma como ela aprendeu a lidar com dor, com frustração, com chateação, vergonha, medo. E ela fala para ele dessa voz interna na nossa cabeça, sempre dizendo:
Você não vai conseguir. Você não tem direito a isso. Quem disse que você pode fazer isso, né? Então, uma fala que também encoraja, né? Que traz um cuidado com essas vozes que ficam limitando a nossa cabeça. E eu estava vendo a Elaine ali com o filhinho dela e pensando que a Sara também partilha, né, desse lugar de ser mãe, né? De ter uma criança que veio de dentro de você e que você, de alguma forma, quer contribuir para que ela esteja no mundo, que ela reconheça que a gravidade da Terra, né, quando essa criança está em pé, ela está sendo empurrada por essa gravidade para frente, para explorar o mundo. E é claro que ela vai sentir medo, vai olhar para trás, né? E a presença dessa mãe que olha, mas fala, vai, experimenta, tô aqui, né? E eu acho que essa beleza de um afeto seguro, né, que talvez seja o que a gente precisa desenvolver dentro de nós, né? Essa mãe e pai de si mesmos que sussurram no nosso ouvido, vai, eu acredito que você pode, mas eu tô aqui se acontecer alguma coisa, né? Uma voz aqui dentro da gente mesmo. E aí, voltando para o Buda, né? O que isso tem a ver com o ensinamento do Buda? O Buda nos fala que esse olhar para o sofrimento, para a dor individual e coletiva, talvez seja um grande ensinamento e pode ser profundamente revelador. Revelador. Primeiro, de notar é que em qualquer coisa da nossa vida que provoque alguma angústia, aflição, raiva, medo, ciúme, vergonha, nessa experiência existe a possibilidade da gente aprender esses 4 milagres ou essas 4 preciosidades, essas 4 descobertas. E às vezes as pessoas chegam até os 80 anos e não se dão conta disso. Quanto antes a gente aprender, melhor. Se aprender na idade dos pequenos, melhor ainda. Primeira coisa, primeiro milagre ou primeira verdade, existe sofrimento. Vir a esse mundo no corpo de um humano é em si experienciar algum sofrimento. E a gente não consegue fugir disso. Isso faz parte da vida. Se dá conta que eu vou envelhecer, que às vezes eu vou adoecer, que às vezes a minha mente vai ficar confusa, que as coisas no mundo aqui fora não são como eu quero, que existe dificuldade, existe estresse, existe tensão, existe injustiça, desigualdade. Isso não quer dizer que eu não deva agir para melhorar esse mundo. Mas essa compreensão de que sim, existe sofrimento. E essa parece uma coisa óbvia. Eu sei, existe sofrimento. Se eu cortar a mão, vai machucar. Ok. Mas o quanto eu compreendo que existe sofrimento e eu aprendo a lidar com esse sofrimento sem causar ainda mais sofrimento, querendo que as coisas sejam completamente diferentes ou querendo controlar as coisas. Então, essa primeira compreensão, dukkha, existe sofrimento. Dukkha é a palavra em pali para sofrimento. A segunda compreensão que nasce dessa, né? Quando eu compreendo que existe sofrimento, eu talvez me pergunte, tem causas esse sofrimento? Ele nasce do nada? E essa sabedoria das tradições budistas nos apontam para que existem sim causas. Todo sofrimento tem causas. E as 3 causas do sofrimento, segundo o que o Buda descobriu por ele mesmo, são a raiva. Quanto mais raiva eu tenho, mais sofrimento. Se eu tenho uma coceira no ombro e começo a ter raiva daquela coceira, eu vou ter mais sofrimento com aquela coceira. Um exemplo. A cobiça ou desejo. Se eu quero muito alguma coisa, eu quero muito resolver um problema, né? Estético, de saúde, financeiro.
Quanto mais eu quero demais e de uma forma cobiçosa, sedenta, mais sofrimento eu vou ter. É como aquela pessoa que chega num lugar e fica olhando a roupa de todo mundo, né? Olha quanto sofrimento. A pessoa não consegue, né, comer alguma coisa, relaxar, ouvir uma música, porque ela fica o tempo inteiro sedenta. Eu quero aquela bolsa, eu quero aquele sapato, eu quero aquilo ali, eu quero o cabelo daquela pessoa, né? Um exemplo. E a ignorância, que é a terceira causa do sofrimento. Quando eu ignoro, eu não sei como as coisas funcionam. Eu não sei, por exemplo, que quanto mais apego eu tenho a alguma coisa, mais sofrimento eu vou ter, porque necessariamente aquela coisa vai mudar. Aquela pessoa não vai estar o tempo inteiro do meu lado, né? Aquele objeto que eu gosto muito não vai existir para sempre. Então, a ignorância de eu não saber essas leis, né? Como é que as coisas funcionam, pode me gerar muito sofrimento. É como alguém que quer botar um quadrado num buraco redondo. Não cabe. E a pessoa fica tentando, né? Então, essa seria o segundo milagre, ou a segunda preciosidade, né? Saber que existem causas do sofrimento e que eu, de alguma forma, estou ligada a elas. É claro que existem estímulos externos que, de alguma forma, me geram sofrimento, mas a forma como eu lido com eles também tem a ver comigo, né? Então, eu me torno um sujeito ativo diante do meu sofrimento. Eu posso ver o quanto eu estimulo essas três causas. E aí a gente vem para a terceira verdade ou terceiro milagre que pode acontecer aí, né? Que é o perceber que existe um caminho, uma forma de reduzir, amansar, refrescar, aliviar o sofrimento. Não necessariamente ele precisa ser tão intenso, crescente e se aprofundar cada vez mais. Existe uma forma de me liberar um pouco mais desse sofrimento. Niroda é a palavra em Pali para isso. E esse saber que é possível é uma porta, é uma esperança. Tira a gente daquele desespero de, ai meu Deus, isso nunca vai acabar, isso nunca vai mudar, eu nunca vou saber lidar com isso. É a terceira nobre verdade. Existe um caminho para reduzir essas causas do sofrimento. A raiva, a cobiça e a ignorância diminuem em mim, ou seja, aumentam, desenvolvo sabedoria, compaixão, capacidade de lidar com aquilo que é difícil, desenvolvimento de virtudes. E isso ajuda a reduzir o sofrimento. Não é mágica, não é uma reza, não é um mantra, é um trabalho interno e coletivo também. Então esse seria o terceiro milagre, eu consegui perceber que quando eu reduzo raiva, cobiça e ignorância, o meu sofrimento diminui, eu fico mais livre. Niroda significa fogueira começa a abaixar, aquele fogo. Niroda, ele para de soprar o fogo. E a quarta seria o caminho que leva à liberação do sofrimento. Seria esse milagre de eu conseguir perceber, compreender que existem passos, um método, um mapa, um caminho que me leva para reduzir sofrimento na minha vida. Independente das condições físicas, mentais. Óbvio que o mental vai ter a ver, uma pessoa que está muito confusa mentalmente talvez vai ter muita dificuldade de compreender o caminho e fazê-lo. É claro, uma pessoa que está numa miséria de uma vida muito destituída de tudo, vai ter muita dificuldade de fazer esse caminho. Eu acho que isso é importante falar, porque muitas vezes a espiritualidade fica muito nesse campo teórico de qualquer um pode fazer o nobre caminho ótuplo e se liberar do sofrimento. Não, se a pessoa está num estado de muito sofrimento, de miséria, por exemplo, como é que ela vai ter espaço mental para pensar sobre essas coisas? Ela está num desespero completo, né? Mas também é interessante
perceber que esse é um caminho que é feito muitas vezes por pessoas que vivem numa simplicidade muito grande, como monges e monjas que escolhem morar num mosteiro afastado da cidade, comendo uma vez por dia, dormindo numas camas muito simples, não tendo todo esse monte de distrações que a gente tem, e serviços de saúde, serviço disso, serviço de transporte, né? E que mesmo naquela forma de vida, essas pessoas conseguem ter contato com uma liberdade, um bem-estar, uma conexão com a natureza e consigo mesmas e com os outros muito mais profunda do que muitos de nós que temos muitos luxos e confortos. E a gente pode se perguntar por quê. Como é que eles conseguem, hein? E aí talvez a gente vai ver que esses 8 passos, né, que a gente chama o nobre caminho óctuplo, que foi ensinado pelo Buda, um caminho de 8 passos, que é essa quarta verdade. Um caminho que eu posso praticar e que me leva a uma forma de viver completamente diferente, radicalmente diferente. Não porque eu vou mudar todos os meus hábitos, mas porque eu vou mudar a forma de responder, principalmente ao que me causa dor e ao que me causa muito prazer. Eu vou parar de ser alimentado só pela fantasia, pela ilusão do medo, ou do prazer imediato, ou do controlar tudo. E eu vou conseguir desenvolver um caminho na minha vida, como mãe, como homem, mulher, ou o gênero que a pessoa se identifique, na idade que for, na situação social que ela tiver, né, com esse recorte que eu fiz, né, de que realmente em estados de muita miséria e confusão mental é muito difícil. E aí é preciso que outras pessoas ajudem com generosidade essas pessoas que estão nesse estado, para que elas possam ter o mínimo de condições psicológicas e físicas para conseguir encontrar caminhos, né, para sair do sofrimento. Congelou a imagem? Voltou? Voltou? Ok. Então, um pouco esse pausar pode nos gerar essa compreensão dessas 4 preciosidades, né? Quando eu paro e vejo, sei lá, uma abelha numa flor fazendo o trabalhinho diário dela, né? Ela vai lá, posa na flor, pega o seu néctar, fica toda suja de pólen, vai para outra flor, pega o seu, né, o seu néctar, carrega o pólen, vai levando o pólen de uma flor para outra e ela vai criando vida ali, né? Se não fossem as abelhas, a gente não teria alimentos, porque muitos frutos só nascem porque a florzinha foi polinizada por uma flor, por uma abelha. Muitas vezes eu posso olhar para isso e nem perceber. E talvez eu possa sentar, pausar e contemplar nessa imagem o milagre da vida e ter um insight ali, né? De como essas 4 nobres verdades estão ali de alguma forma, né? De alguma forma essa abelha ela é movida por algum sofrimento, ela tem fome, ela precisa comer, né? E de alguma forma ela tem um sistema maravilhoso e complexo que faz com que ela, nesse processo de buscar o alimento dela, acabe ajudando a reprodução de outra espécie. E o quanto isso tem a ver com a minha vida, que vou comer aquele pêssego, né? Que de alguma forma só foi possível porque essa abelha pousou na florzinha que criou aquele fruto. Talvez olhando isso eu me dou conta de que tudo é interdependente e do quanto o pequeno milagre de compreender isso, só olhando, só foi possível porque eu pausei. E se eu não pausar, eu não vou descobrir nada. Eu vou andar que nem um robô para cima e para baixo, mecanicamente, correndo
do medo da morte, em busca de prazer o tempo inteiro, para distrair. E o quanto eu vou realmente estar em contato, né? E quanto eu vou poder deixar o meu coração experimentar o que é verdadeiramente essa conexão com a vida. Então, eu queria terminar com uma frase do Jung sobre o medo e a ousadia. Tem duas frases aqui muito bonitas no texto dela, mas essa do Jung eu achei muito, muito bonita. O espírito do mal é a negação da força vital pelo medo. Só a ousadia pode nos livrar do medo. Se o risco não for assumido, o sentido dessa vida é violado. Carl Jung, que foi um grande estudioso da mente, psicólogo, colega, aluno e depois colega de Freud, né? Que depois seguiu um outro caminho diferente do Freud. Mas ele fala que o mal é a gente negar a nossa força vital pelo medo. Esse medo que nos fecha. E ela tem um conjunto de frases que eu gostei muito, eu queria só trazer para vocês, que é uma sequência, como se fosse que a gente chama Paticca Samuppada, né? Como se fosse os elos interdependentes, uma coisa leva a outra. Né? Observar nos leva a sentir e a admitir. Sentir e admitir nos levam à sobriedade. A sobriedade nos leva à vigília e à coragem. A coragem nos leva à expansão e ao despertar. O despertar nos leva à humildade. A humildade nos leva à rendição. A rendição nos leva à ação correta e à graça. Vou deixar esse textinho aqui no bate-papo, se vocês quiserem depois copiar. E eu deixo na referência desse vídeo o link para essa meditação dela, e tem o texto em inglês. E é possível traduzir também, traduzir para o português. Vamos ver se eu colando aqui ele vai para vocês, que estão no Zoom agora. Se não, eu coloco a referência do texto, dessa parte do texto lá no YouTube. E é isso. Eu convido vocês a uma pequena pausa de 1 minuto, só para sentir como essas palavras tocam o coração. Criando um espaço. Deixando com que o coração escolha que palavras, que ideias foram mais benéficas, que faz sentido, que não faz. E percebendo a sensação dos pés no chão, quadril na cadeira, as mãos nas pernas, ou uma mão sobre a outra no colo. Relaxando o rosto, os olhos, a língua no céu da boca. E deixando com que o pausar aconteça aí, reconhecendo sensações do corpo aqui agora, temperatura, contato com a cadeira, com os tecidos que cobrem a pele. O ar que entra e sai. O ar que passa na garganta. Talvez os sons que tocam os ouvidos.
E convidando esse relaxar que amacia, que aceita, que reconhece e abraça qualquer sensação que surja no corpo, na mente. Se relaxar amoroso, gentil, que cria um espaço em volta de qualquer sensação agradável ou incômoda. Esse relaxar que deixa aí aquilo que aperta. Notando se há algum alívio, se algum lugar do corpo reconhece um lugar de confiança, estabilidade. Deixando surgir, se for possível, um sorriso no coração, e se ele quiser surgir nos lábios também. E habitando esse lugar, e se pausar e relaxar aí, sem precisar mudar nada. Sem ter que fazer nada. Trazendo a mão no centro do coração, para encerrar esse momento, honrando esse coração e talvez o desejo de partilha, de conexão que ele traz. O desejo de curar feridas profundas. O desejo de encontrar esses mapas, esses caminhos que levam a uma liberdade mais profunda. Uma forma de ver mais conectada e sábia. Desejando a si mesmo que eu possa ter sabedoria, ciência e compaixão para enfrentar os desafios da vida. Que eu possa ter coragem, cuore, agem, coração que age, criatividade e alegria para desenvolver esse caminho. Que eu possa desfrutar da companhia de pessoas que me apoiam. Que eu possa estar aberta a isso. Que eu possa confiar em mim. Que eu possa confiar nessas verdades. Que todos os seres possam estar em paz. Que todos os seres possam estar seguros. Que todos os seres possam compreender com sabedoria. Que haja paz. Que haja paz. Que haja paz.
deixando os olhos abrirem no seu tempo, deixando os olhos cair em algum objeto próximo de você e perceber como é que ele cai ali, que objeto seus olhos escolhem, por quê, o que que aquele objeto te traz de sensação. E trazendo o olhar de volta para cá, encerrando essa prática. Aqueles que vão assistir, se quiserem depois deixar um comentário, eu vou ficar feliz de ler. E a gente espera vocês para uma próxima prática. E quem ficar, a gente vai fazer mais 5 minutinhos de trocas.